aqui uma nota que o país está em luto, perdemos o embaixador Jardo Macalha, que foi durante muitos anos representante da UNITA em Washington. O Jardo era uma figura de alta confiança de Savimbi, que Savimbi descobre quando ele... Houve uma vez na Jamba, foi uma equipa de jornalistas fazer cobertura, e o Jardo gostou, o Savimbi gostou do trabalho dele. Ele era um oficial da segurança, foi ascendendo como chefe foi um dos chefes da Brinde, depois foi para Marrocos fazer formação, depois foi para a Inglaterra, da Inglaterra foi para os Estados Unidos, e onde foi substituir Tito Chingunji, foi o último representante da UNITA de Savimbi na capital americana. Foi ele que aproximou Savimbi aos russos a dada altura, que não havia relação entre a Rússia e a UNITA, e o Jardo colocou na altura um vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia que estava a visitar Washington a receber Savimbi. Depois Savimbi a receber também um antigo desertor de Cuba, o general Del Pino, e o Jardo era uma figura, de facto, era um gentleman, né, uma figura extraordinária, e ele esteve aqui em Luanda recentemente, saiu daqui, chegou a Washington, sentiu-se mal quando estava no passeio com a esposa num shopping comercial, sentiu-se mal, foi levado ao hospital, e 2 dias depois tivemos ontem a triste notícia que ele morreu. Ele foi brigadeiro, oficial brigadeiro na Reforma, e provavelmente vai ser merecedor de um funeral de Estado, já que não está aqui, morreu em Washington e vai ser enterrado lá. Agora as autoridades, por via da embaixada, precisam de criar condições para prestarem a devida honra de Estado a este oficial das Forças Armadas, e também um homem que serviu por muitos anos a diplomacia, embora do outro lado, né, do lado da UNITA. E com isso aproveitamos aqui para prestar a nossa honra a esta figura. Esteve também sancionado pelas Nações Unidas em todos os acordos de paz, quase todos, desde Bicesse sempre esteve presente, Badolite, Lusaka, nos encontros entre José Eduardo dos Santos e Savimbi, ele estava sempre presente. Savimbi fazia questão de trazê-lo de Washington para os locais onde iam se encontrar com Savimbi, com Eduardo dos Santos, para ele presenciar. Houve uma altura que havia sanções das Nações Unidas contra os dirigentes da UNITA. Os Estados Unidos a Angola tentou pressionar os Estados Unidos para expulsarem-no de Washington, e Estados Unidos, na altura, isso contou-me ele próprio, já de uma vez em Washington, a Susan Rice, que era a secretária adjunta dos assuntos africanos, chamou-lhe, disse-lhe: olha, Angola está a pedir para nós fazermos isso, mas antes, olha, legalizaram-lhe, ele usava passaporte da Côte d'Ivoire, foi legalizado com uma residência permanente nos Estados Unidos. Quando Angola pressionou, os Estados Unidos disse: olha, não podemos expulsar porque este é um residente aqui, tem filhos aqui que são americanos e etc. Então a condição dele só foi para renunciar às atividades políticas. Ele depois, a representação da UNITA, ele transformou aquilo num centro de informação, e depois ele criou também uma empresa consultora, a MLK, fazia serviços para alguns governos daqui de África, e eu até pessoalmente também fui uma das pessoas também que depois, a dada altura, também colaborei com essa consulta, em regime de colaboração com essa consultora dele, fizemos alguns trabalhos, portanto, é um angolano que de facto ainda tinha muito por dar ao país na nossa senda política. Ele
renunciou à UNITA e mudou-se para o Prajá. Apesar de ter ido para o Prajá, o Jardim não escreveu nenhuma carta para a UNITA a dizer que queria renunciar, embora que quando tu vais para um outro partido, automaticamente estás a rejeitar o teu, né? Então era só esta nota a passar em homenagem a este grande diplomata que já foi recebido por vários presidentes norte-americanos, o presidente Bush pai e muitos altos funcionários da administração norte-americana.